Habemos bolos. E não é aquele de cenoura com cobertura de chocolate, que aliás minha família adora. A gente resolveu fazer esse Rudá Analisa tendo como tema o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos agora é ministro, que vai ter uma função importante, e ele disse que vai percorrer o Brasil inteiro para articular a campanha pelo fim da escala 6x1, mas também ele tem uma missão, evidentemente, de organização eleitoral e de aproximação do governo aos movimentos sociais e organizações de base. A gente, ao invés de falar exatamente o que ele vai fazer, porque a gente decidiu não fazer isso, porque a nossa bola de cristal quebrou, a gente mandou consertar, a gente resolveu buscar uma pista a partir de um livro que ele acabou de publicar, Para Onde Vai a Esquerda. Muitos acharam que era uma espécie de guia, tal, mas não é. É um livrinho pequeno, mas muito interessante. Esse é o tema do Rudá Analisa. Mas, antes da gente começar, você se lembra que esse Rudá Analisa, como todos os outros programas e videocasts, podcasts da Cultiva, tem como intenção criar uma comunidade reflexiva, progressista no Brasil. E não só aquelas coisas estapafúrdias, tipo aquelas falas do governador do Rio de Janeiro, né? Ah, tem ninguém, vamos colocar um monte de carro na rua, destruir os outros. Nem os outros que ficam... Bom, vocês sabem, né? Influencer, fazendo besteira, não vou falar de besteira de influência. Então, como a gente quer fazer uma comunidade, o que a gente quer é que você divulgue o link desse Rudá Analisa para todo mundo que você quiser, que você se inscreva nos canais da Cultiva, que você vai ver agora o barulhinho, pink, poc, pof, eu nem vou falar do que canais são, e que você também clique nesses canais que você se inscrever para poder, naquele sinalzinho lá que tem lá, para você receber você já está vendo aí o que é o sinalzinho, para você receber todas as notificações quando a gente postar coisa nova, tá bom? Tem o chat desses canais, mas você também tem agora esse número aqui do WhatsApp, para você mandar perguntas para a gente, comentário e tudo mais, tá bom? Mas o importante é a gente aumentar bastante a nossa comunidade, porque assim tem mais pergunta, tem mais discussão, e é isso que a gente quer. A gente não quer dar a linha, mas a gente quer dar um carretel. Nossa, que coisa horrível. Mas vamos lá então? Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que eu conheço o Boulos há bastante tempo. Claro, ele já era uma liderança, não sei se vocês sabem, ele é filho de 2 médicos, professores da USP, muito importantes por sinal. O Boulos é psicólogo, na verdade ele é psicanalista. Vi um debate dele muito interessante com o Thales Absaber, numa livraria muito interessante de São Paulo, que é a Tapera Taperá, lotou de gente, eu tive que sentar no chão, não gostei disso, para falar a verdade, mas assim, ali você via como que o cara tem uma formação, né? Ele tem uma formação de esquerda desde o início, e jovem resolveu morar na periferia e se articulou com o MTST. O Boulos está levando gente que eu conheci, que era braço direito dele, tudo jovem, como é o caso do Josué, que é um médico jovem e que esteve com o Papa naquela articulação da economia de Francisco. Ele esteve em Assis, eu acompanhei. É um pessoal muito bacana, eles vão estar no ministério com o Boulos. E numa dessas conversas que eu tive com o Boulos, eu lembro que era numa rua perto da Paulista, da Avenida Paulista, São Paulo. A gente foi tomar um café, conversar um pouco sobre a conjuntura. E lá pelas tantas eu perguntei para ele, já que estava um papo ameno, nunca mais consegui tomar café em lugar nenhum, muito menos num bar com ele. Eu pergunto para ele, Boulos, o que você quer? Você quer ser o sucessor do Lula? Ele riu, e obviamente que não tinha essa projeção, essa ideia, mas é engraçado que ele topou conversar sobre esse tipo de provocação que eu fiz. Ele falou, Rudá, eu acho que a esquerda tem que ter esse tipo de preocupação do Lula em ser popular, em falar a linguagem popular, em ter conexão com o dia a dia, o cotidiano. Isso eu acho muito importante, mas eu estou mais à esquerda do que o Lula. Eu quero ser uma pessoa de esquerda e eu quero ser tão popular quanto o Lula. Eu não sei se vocês entenderam que a resposta dele eu acho que eu posso ser sucessor. Ele nunca vai falar que ele disse isso, mas eu entendi claramente. O que eu acho importante é entender essa marca do Boulos. Ele quer não ser uma esquerda academicista, teórica, que fica falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer,
mas ele quer ser popular, mas ele quer dar um tom um pouco mais à esquerda do que o Lula. Eu acho um bom caminho para o futuro, de fato. E o Lula adora o Boulos. Pois bem, eu vou pegar o caminho do Boulos. O Boulos lança esse livro que vocês estão vendo agora aí, a capa dele, que se chama Para Onde Vai a Esquerda. Ele traça um pouco um panorama e no final ele tenta, eu acho que apontar desafios. Eu acho que esse livro é importante para a gente entender, porque ele foi muito franco. Eu vou confessar para vocês que a hora que eu comecei a ler o livro, eu tinha duas questões. Falei, o que ele vai fazer para dourar a pílula? Porque afinal esse livro é de agora, portanto ele já sabia que ia ser ministro. Há 9, 10 meses que se falava que ele ia ser ministro do Lula. Já tinha feito a campanha que ele fez, aliado com o PT da Prefeitura de São Paulo. Portanto, falei, será que ele vai estar em cima do muro? Posso dizer para vocês que não ficou. E a segunda questão que eu queria entender era como é que ele vai lidar com o arco de alianças do Lula. Porque eu achava que o livro, de certa maneira, se apresentava o Boulos para o governo. E eu queria saber como que ele ia falar do empresariado e tal, e eu me surpreendi. Então, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do livro, começando pelas 4 grandes dimensões que ele trata no livro. O primeiro deles, do diagnóstico, é que ele fala o mercado de trabalho se fragmentou. As relações de trabalho se fragmentaram e junto com essa fragmentação, né, ele está falando do trabalhador de aplicativo, ele está falando da substituição do bancário por todas as tecnologias, incluindo o Pix, não é? Ele está falando de todas essas condições do trabalho, ele fala e com isso a identidade do trabalhador, que ela era um pouco mais coesa, né? Porque eram milhares de trabalhadores da indústria metalúrgica que entravam junto, né? Era um monte de bancário que entrava no banco junto, que estava do lado no caixa. Então. Ele fala, junto com isso, então, a identidade se fragmentou também. Então, isso é um desafio para a esquerda. A segunda questão é o papel das redes sociais. Ele está falando de várias coisas das redes sociais, ele está falando da velocidade de informação, ele está falando de como que as redes sociais injetam adrenalina na gente, a gente fica super excitado, e quando a gente fica excitado, a gente fica menos reflexivo, lembrando que a esquerda é sempre reflexiva. Eu vou explicar aqui um parênteses que ele não fala, mas eu estou dizendo. Por que a esquerda é mais reflexiva? Porque a esquerda quer mudança. Ele não quer uma mudança só de governo. Ele quer uma mudança do modo de produção. Então, quem quer mudar, em primeiro lugar, tem que estudar muito o que é aquilo que ele quer mudar, para, inclusive, compreender as brechas, para ele poder atacar aquilo que ele não quer que continue. Mas o mais importante é, tá bom, eu derrubo ou supero aquilo que eu quero mudar, mas o que eu construo no lugar? Então, a esquerda necessariamente tem que estudar muito, tanto para entender o que existe, que ele quer mudar, como para o que eu tenho que fazer para construir. Então, a esquerda é muito mais reflexiva do que a direita. A direita só defende o que já existe. Ela não precisa nem refletir muito. Só precisa falar, não, compra mais, vende mais. Não precisa ter grandes propostas. Né? Veja o governo do Milei, ele pode até ter voto lá, mas ele não propõe grandes coisas, não tem grande elaboração da partida, a não ser a motosserra na mão e tal. Então, o que o Boulos está falando não é há pouco, é que ao as redes sociais entrarem em campo, elas aceleram o pensamento e também afloram a emoção. Ele está falando que aqui tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a esquerda, como é mais reflexiva, de certa maneira ela é mais lenta na comunicação. O Boulos é reconhecido no campo da esquerda como uma pessoa que soube trabalhar o tempo inteiro a imagem. Inclusive, você sabe da brincadeira que ele fez muito tempo, de um tipo de conversa que ele fazia nas redes sociais, que ele chamava de café com bolos, né? Inclusive na campanha, fazendo brincadeira com o nome dele e tal. É um cara que... E humor, se sabe, é algo que pega muito bem na comunicação. Ainda mais uma comunicação acelerada, porque você pega bolo com bolos, tal, café tal, fica rápida a brincadeira de uma coisa descontraída que ele vai estar conversando. A terceira questão é a reação conservadora, portanto a extrema-direita. E ele vai falar por que a extrema-direita cresce e como que ela cria um problema grave para a esquerda. E a grande questão dele é a ascensão da extrema-direita, que é o grande desafio e o grande foco para ele, para a esquerda nesse século. Ele o tempo inteiro no livro está falando, esse é o nosso tema, é a ascensão da extrema-direita. E, finalmente, ele vai tratar de várias situações do dia a dia dos trabalhadores. Lembra que ele começou falando da fragmentação? Porque ele quer reconstruir um elo
de comunicação e uma linha de projeto comum com os trabalhadores, com a população mais pobre no seu cotidiano. E uma das coisas que ele destaca, dentre outras, é a questão da insegurança cotidiana. Vejam, esse é um tema bem difícil para a esquerda. A questão da segurança pública não é um tema fácil para a esquerda. E o Boulos coloca, por quê? Porque ele está no dia a dia, eu estava até pouco tempo, do trabalhador, principalmente aquele trabalhador de baixa renda que quer uma moradia para sua família. Ele está ali conversando com eles, ele sabe, eu não sei se vocês acompanham pesquisas que a gente tem recentes que mostram que a questão da insegurança não tem a ver, digamos, com grandes temas gerais. A questão da segurança para o trabalhador e para a trabalhadora e para a mãe é, por exemplo, a dificuldade e o medo que ela tem quando a filha sai de casa e vai para o trabalho ou que vai para a escola. É essa insegurança de andar na calçada que deixa toda a classe trabalhadora muito preocupada. Eu posso dizer, eu tenho vários amigos, inclusive no Morro de Belo Horizonte e tal, eu lembro de uma conversa que eu tive numa comunidade de Morro, uma favela de Belo Horizonte, que um cara muito bacana, que é sambista e tal, ele vira para mim e fala assim, sabe o que me deixa desesperado, Rudá? É que muitas vezes o tráfico no morro impede que a gente vá para a igreja, a gente tem que entrar pela lateral, porque a rua que dá diretamente na frente da igreja fica fazendo comércio, por exemplo, em dias que tem missa, nos horários que tem missa. Essa coisa da mobilidade, da dificuldade de você ter autonomia, ter segurança na rua que pega. E ele vai falar sobre isso. O que eu acho interessante no que o Boulos destaca? Você lembra que eu disse que quando eu leio o livro dele, eu estou procurando ver o que ele se aproxima do lulismo, o que não é tão próximo. Lembra que lá naquele café ele disse, eu quero ser tão popular como o Lula, mas eu quero ser mais à esquerda. E ele pega e faz um ataque aos bancos, aos fundos de investimento, às grandes corporações e às big techs, dizendo que elas se aliaram à extrema-direita. Isso o Lula não fala, mas o Boulos escreve. E ele sabe o que ele estava fazendo, porque quando você escreve um livro, aquilo fica, não? Aquilo pode ser depois printado, você joga numa campanha. Ele sabe o que ele está falando. Eu vou um pouco além. Ele vai dizer o seguinte, nesse momento, você vê como que ele vai deixar claro isso que ele estava dizendo, existem 3 cercos ao governo Lula, que impedem ele que ele faça avanço. E você vai ver que é um discurso de esquerda mesmo. Ele diz assim, o primeiro cerco é o cerco da Faria Lima. Uau! Ele fala Faria Lima. Essa é uma diferença muito radical no discurso em relação ao lulismo. O lulismo sempre fala, não, eu estou aqui, todo mundo vai ganhar, comigo todo mundo ganha, eu não sei porque eles estão contra. Tá? O segundo que ele vai falar é o Centrão. Uau! Ele ataca o Centrão. Lembre-se que o Lula aparece em fotos com o Hugo Mota, né, com Alcolumbre, ele aparece em fotos com várias pessoas do Centrão, Arthur Lira e tal. O Boulos fala, o Centrão cerca o governo, não deixa ele progredir. E, finalmente, ele vai falar o bolsonarismo. Bom, aí eles se juntam, que é a disputa pelo ódio. Né? Eu falei que o Boulos é psicanalista. E ele pega e cita várias vezes o Freud, mas tem um momento que ele fala do mecanismo de deslocamento que o Freud trabalha, né, nos textos, na análise dele. E ele vai dizendo que um dos mecanismos de deslocamento que o bolsonarismo e essa direita que ele citou antes trabalha e opera publicamente é o deslocamento do ódio econômico, ou seja, da situação que eu vivo economicamente e que sou explorado, e ele vai no livro mostrando como que isso que seria obviamente um divisor de água entre a minha pobreza e a riqueza do outro, eles vão deslocando através do discurso contra a corrupção, mas não só para o ódio à política. É interessantíssimo. Não é algo tão inovador isso que ele está falando, mas a forma da entrada dele pela psicanálise é que é mais importante. Ele está justamente falando como que, pouco a pouco, eles vão trabalhando nas redes sociais a ideia da autonomia do pobre, que ele pode, através do empreendedorismo, ser rico, como qualquer outra pessoa, como o dono da Globo, dono do Bradesco. Ele vai deslocando a imagem para dizer, é a esquerda que impede você de ser
de ser assim tão feliz na vida, tão rico. Inclusive com Bolsa Família, que é o jeito deles comprarem o teu voto. Isso é que ele fala do deslocamento, né? De um foco emocional, ao invés de ir para a razão. Você poderia talvez falar, mas como é que chama isso de ideologia? Tá bom, mas eu acho muito interessante como o Boulos traz o Freud para falar sobre esse movimento de deslocamento. O que ele propõe então? O Boulos cria uma frase muito legal que ele fala assim, mão no celular e pé no barro. Esse é um pouco o caminho que ele acha que a gente tem que traçar para a esquerda nesse momento no Brasil. Ou seja, tem que saber lidar com a comunicação das redes sociais, ágil, emotiva, bem-humorada, provocativa, épica, né? Mas ao mesmo tempo tem que estar lá no local onde as pessoas vivem, juntos, né? Aqui tem uma diferença, portanto. Vou fazer uma teoria bem rapidinha aqui. Eu estou citando aqui o Zygmunt Bauman, aquele velhinho sociólogo. Ele vai dizer justamente que há uma diferença muito forte entre liderança e celebridade. Ele diz, infelizmente a gente está caminhando para levar a sério muito mais a celebridade do que a liderança. A liderança está com o pé no barro, ele está junto das pessoas. O líder, ele precisa ter o reconhecimento da base, senão ele não lidera. Ele lidera o espelho, é a imagem dele. O líder precisa ouvir, precisa escutar e precisa convencer. Ele tem que estar lá. Mas as celebridades, elas são muito mais vistosas. E as pessoas seguem aquele cantor, aquele jogador de futebol, só que eles são efêmeros, porque eles não falam nada sobre a vida. No máximo a letra da música que depois as pessoas esquecem. Vão envelhecendo, vão sumindo do percurso. Então, o Bauman diz, o século XXI, que é muito fluido, muito rápido, cheio de informação, é o século das celebridades que aparecem e somem. Mas sem liderança, a gente não constrói uma política de unificação da mesma visão de mundo ou de um acordo. O Boulos está falando disso. Um pé na celebridade, no influencer, e um pé na liderança. Muito interessante, vocês não acham não? Eu achei. Bom, o tal do pé no barro, ele vai falar que a esquerda precisa se aproximar dos evangélicos, precisa se aproximar das periferias. Ele está falando algo muito interessante. Vou dar uma informação para vocês. Hoje, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que ele liderou por tanto tempo, tem uma grande parcela dos militantes que são evangélicos. O Boulos sabe o que ele está falando. E diferente de uma leitura acadêmica de que os evangélicos são isso, são aquilo, o Boulos sabe que os evangélicos têm algo muito importante que, de certa maneira, cruza com o humanismo da esquerda, que é o apoio mútuo, que é a ajuda. Aquelas pessoas da minha célula que estão pedindo apoio. Isso é muito interessante. As comunidades eclesiais de base faziam isso também. E o Boulos está falando que é preciso a gente voltar a isso. Bom, eu quero terminar esse Rodar Analisa agora com uma pequena observação crítica sobre esse livro. O Boulos se apresenta, acho que abertamente mesmo. Ele, de fato, ele calça aquilo que eu ouvi dele anos atrás, que ele queria ser tão popular quanto o Lula, com linguagem, com um olhar atento, mas ele queria ser mais à esquerda. O livreto dele é isso, é um cuidado para não cair na extrema esquerda. O Brizola falava que tinha gente que era tão esquerda, que saía do campo de futebol e saía do jogo. Então, você vai lendo, vai percebendo que ele tem uma demarcação de esquerda, mas ele tem um cuidado para continuar atraindo e falando, não é populismo, não, ele está o tempo inteiro balizando, né? E falando sobre o dia a dia, as dificuldades, enfrentando os problemas, mas você não vê uma visão estratégica muito clara do futuro. Você não vê um projeto muito claro, inclusive de poder popular. Ele não avança aí. Eu acho que esse é o grande problema da esquerda, né, nesse momento. Até pela toda a conjuntura que ele traçou, todo o diagnóstico que ele fez, é um diagnóstico tão nebuloso e tão inovador que na hora de você... Não é que você não tem pista, mas é que você não sabe exatamente como, a partir das pistas, construir um projeto futuro que seja plausível, que não seja uma viagem na maionese. Eu quero aqui, só para não falar que a esquerda não tem projeto, eu quero falar de 2 países muito interessantes e que
tem saída. Apresentaram saída. Eu poderia apresentar outro, mas eu vou pegar 2, porque tem 2 livros muito interessantes que eu vou pedir até para pôr na tela. Uma saída é o neozapatismo do México, né? Principalmente em Chiapas. Você está vendo a capa do livro e agora você está vendo uma placa na entrada do município que foi tomado pelos por eleição, tomado, assim, é um exagero da minha parte. Eles elegeram uma gestão e olha a placa, eles fecharam o território. Porque é muito a leitura indígena, né, de Chiapas, né, que é um estado mexicano declaradamente indígena, né, ou com maioria indígena. Eles simplesmente criaram estruturas de poder locais, territoriais, e eles dizem, ó, aqui quem manda somos nós. É um marco cultural que vem desde a Revolução Zapatista, né, do início do século XX. Né? E aqui vocês estão vendo a capa de um segundo livro, muito recente, publicado no Brasil, que é um livro sobre as comunas venezuelanas. É muito interessante esse livro, porque o livro não fica jogando flores no projeto chavista, ele fala que hoje tem mesmo elementos de corrupção e ele fala até que tem governadores chavistas contra a organização popular. O livro é muito interessante, muito bem escrito, com uma introdução do Zé Dirceu, é o nosso Zé Dirceu, e nosso brasileiro, né? E ele vai falar sobre as estruturas comunais, que hoje começam a criar redes entre comunas, perpassando até estados da Venezuela. A gente não tem a menor noção do que está acontecendo lá. E eles dizem o seguinte, bom, pode ser que a gente acabe derrubando o Maduro, ou a direita ganhe uma eleição, mas eles não ganham da gente, porque o poder agora não depende mais do Estado. Ele vai falar das comunas que existem, dos conselhos comunais, no meio urbano e rural, envolvendo jovens grafiteiros, e no meio rural com produção de milho. Então, é muito, muito interessante. O que eu estou querendo dizer? É que essa ideia da organização de base territorial com um comando territorial dos moradores daquele território, que pouco a pouco se estruturam em estruturas produtivas e começam a discutir o que eles querem sobre política de saúde, política de educação, financiamento, urbanização, e depois eles vão se articulando um com os outros no município, e depois perpassando estado, gente. É o desenho de um novo estado, um estado popular, um estado associativo, que nesse momento, obviamente, é uma estrutura ainda em desenho, ao lado de um estado burocrático existente, moderno, né? Da estrutura moderna burocrática. Mas lá tem uma estratégia nítida. Nós não temos isso no Brasil. Nem das populações indígenas, nem quilombolas, nem mesmo do movimento de luta pela terra. E é isso que parece faltar no livro do Boulos. Porém, o diagnóstico é muito bom e o Boulos realmente entrega o que ele prometeu. Ele é uma pessoa de esquerda, mas com uma acuidade popular muito interessante. Vejamos como vai ser esse Boulos do livro como ministro. São os desafios dos próximos meses. Bom, se você gostou desse Rudá Analisa, divulga o link para todo mundo. Se você quiser, eu até dou um tempo aqui, você sai, bate na porta do vizinho e fala, o link aqui. Manda pergunta pelo chat do canal que você está assistindo, pelo número do WhatsApp da Cultiva, se inscreva nos nossos canais, clica lá no sininho para você ser notificado das nossas mensagens e converse com a gente. A gente às vezes sente muita solidão na vida e a gente precisa de um apoio. Manda mensagem para a gente e a gente vai conversar. Falou? Tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.